Olá, paz do Senhor Jesus, para você que está assistindo essa nova postagem, este novo vídeo do canal Átrios do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma pequena reflexão da parte do Senhor Jesus neste dia, neste exato momento que você está assistindo este vídeo, ouvindo este áudio. E a mensagem que eu quero trazer hoje, ela se encontra no livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, são apenas 3 versículos, e estes versículos são são 4 versículos, do versículo 15 ao versículo 18. Eu queria que você se atentasse bem a esta leitura e a esta reflexão, em nome do Senhor Jesus, que eu tenho certeza que ela vai transformar a forma de você ver as coisas, a maneira como você age em relação a circunstâncias, às ações que você realiza em sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz, olha, versículo 15 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Querido, você que está ouvindo este áudio, você que está assistindo este vídeo, eu queria que você parasse um pouco e refletisse sobre quantas vezes, nós começamos alguma atividade, começamos algum propósito e paramos no meio do caminho. Quantas vezes você já começou um curso de faculdade e parou no meio do caminho? Quantos cursos você já começou e desistiu? Quantos cursos de língua estrangeira você já começou e desistiu? Ou quantos negócios você já começou na sua vida, mas não deu certo e você acabou desistindo? Quantas coisas você já iniciou, já começou, mas você não conseguiu ir até o fim? A palavra de Deus que eu trago para você hoje, ela vai nos ensinar por como nós iniciamos algum empreendimento, alguma empreitada e conseguimos ir até o fim. Sem parar, sem desistir, sem desanimar. Como nós conseguimos começar alguma coisa para Deus e não desanimar, e não desistir, parar no meio da caminhada? Querido, a palavra de Deus, esses 4 versículos que eu trouxe aqui, elas nos dá uma grande revelação do que um homem de Deus, um santo homem de Deus, cheio de razões para desistir, porque do empreendimento, da empreitada que ele tinha iniciado. Um homem de Deus chamado apóstolo Paulo, separado por Deus para evangelizar o mundo inteiro. Paulo tinha razões para desistir. As mesmas razões talvez que você tenha encontrado para desistir
dessa sua jornada de estudos, dessa sua rotina, desse seu esforço que você estava dedicando para em uma determinada ação, mas você acabou parando. Por que você parou? Por que você desistiu? Por que você começou, mas você não teve condições de ir até o fim? Talvez você não consiga me responder. Talvez você possa dizer, olha, Thomas, eu não sei. Eu iniciei, mas eu acabei desanimando e parei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, querido. Este homem chamado apóstolo Paulo, ele tinha muitas razões para desistir. Talvez a mesma dor que você está passando aí agora, Paulo sofreu no seu corpo. Talvez o mesmo sofrimento, talvez a mesma perseguição, os mesmos abatimentos, as mesmas perplexidades que Paulo teve, você talvez esteja tendo, ou talvez teve e parou. Mas por que Paulo, mesmo diante de tanta luta, tanta dificuldade, tanta dor, tanto sofrimento, Paulo não desistiu? Será que você sabe me dizer? Querido, nós acabamos de ler 4 versículos e eu queria que você observasse bem o que o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, o versículo 15, porque tudo isso é por amor de vós. Em outra tradução, existe o seguinte, porque tudo isso é para o bem de vós, é para o bem de vocês. Porque para que a graça multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. No verso 16, olha o que Paulo diz, que coisa interessante. Por isso não desfalecemos. Por que você está desfalecendo? Por que você está desistindo? Por que você está parando? Você começou essa empreitada, você começou essa batalha, mas por quê? A batalha que me refiro não é só a batalha espiritual. Tudo que nós fazemos na terra, sobre esta terra, requer luta, requer esforço, requer batalha. É uma batalha que todos os dias nós enfrentamos. Mas sempre que iniciamos alguma coisa, as dificuldades surgem, as lutas surgem, o desânimo, a vontade de desistir, ela aparece. E às vezes até desistimos. Começamos, mas desfalecemos. Mas olha o que Paulo disse. Por isso não desfalecemos. Mas por isso o que, apóstolo Paulo? Porque qual o segredo que o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, revela a nós, o povo de Deus, para que nós comecemos qualquer coisa e não desanimemos e não paremos no meio da caminhada? Qual o segredo? Você quer saber qual o segredo? Eu vou lhe mostrar, à luz da palavra de Deus, qual o segredo que Paulo tinha e qual a grande arma que ele utilizava para não desistir. A partir de hoje, você vai guardar esta palavra e você nunca mais vai começar alguma coisa seguindo à luz da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, e desistir. Você nunca mais vai começar alguma coisa seguindo a revelação da palavra de Deus e vai desistir. Você vai começar e você vai até o fim. Porque a palavra de Deus é ela quem nos dá vida, é ela quem nos sustenta. Então, o versículo 16 diz, olha, por isso nós não desanimamos, nós não desfalecemos. E olha o que Paulo diz, no versículo 15. Paulo disse que porque tudo isso é por amor de vós. Alguns versículos antes, o apóstolo Paulo, ele começa a narrar e a dizer que ele, muitas vezes, né, ele cita, nós muitas vezes, e todos somos, na verdade, e todos somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Olha o que Paulo disse. E o que Paulo falou mais, ele disse o seguinte, ele disse que ele trazia sempre e em toda parte a mortificação do Senhor Jesus. E disse mais, ele disse que todos os dias ele era entregue à morte
por Jesus Cristo. E você talvez, meu Deus, como é que esse homem conseguiu suportar tanta dor, tanto sofrimento? Que mortificação era essa que ele trazia no seu corpo? A mortificação do Senhor Jesus. Se você for analisar e procurar no dicionário o que significa mortificação, você vai ver que significa, é relacionado à flagelação do corpo através de penitência. E flagelo significa, o flagelo era como se fosse um chicote. E Paulo disse que trazia no seu corpo sempre, em todo lugar, a mortificação, a flagelação, o sofrimento do Senhor Jesus, para que a vida dele se manifestasse também nos nossos corpos. Querido, que coisa tremenda. O apóstolo Paulo disse, olha, por isso, na verdade, nós não desfalecemos. E no versículo 15 ele diz, olha, tudo isso, porque tudo isso é por amor de vocês, tudo isso é por causa de vocês. E Paulo fala, continua, porque, olha que coisa interessante, porque a graça multiplicada por meio de muitos, ou em outra tradução, porque a graça que está sendo multiplicada através de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Olha que coisa tremenda, querido. Olha que segredo que Paulo carregava. Por que Paulo não desistia? E por que a partir de hoje, tudo que você iniciar, segundo a vontade de Deus, você não vai desistir? Tudo, na verdade. Por que Paulo não desistiu? Porque, veja bem, Paulo tinha plena consciência de que o que ele estava fazendo, a missão que ele tinha, a missão que ele estava executando, não era uma missão com a motivação de buscar a glória, o reconhecimento, como é que posso dizer? A glória, o reconhecimento dos homens, ou a fama, o poder, ou o dinheiro. Paulo não buscava nada disso. Olha que coisa interessante. Sabe por que Paulo não desistia dessa grande missão que Deus deu a ele? Porque o que ele estava fazendo não era para que ele viesse a aparecer. Não era para que ele viesse a se tornar conhecido no mundo todo. Paulo estava executando esta missão e não desistia dela. Sabe por quê, querido? Porque o que ele estava fazendo, ele fazia para a glória de Deus. Ele fazia para a glória de Deus. Ele não fazia para a glória dele, ele não fazia para a glória dos homens. Ele fazia para a glória de Deus. E olha que coisa incrível, quando ele diz aqui, olha, que a graça que ele estava anunciando, o perdão, na verdade, o favor imerecido de Deus, estava se tornando cada vez mais conhecido, de maneira que o povo, aqueles que estavam conhecendo, estavam rendendo graças a Deus. E assim Paulo se alegrava, se animava e se alimentava, porque o povo estava sendo levado a dar graças a Deus. Querido, então a motivação correta, a maneira correta de você começar uma missão, começar uma tarefa, começar uma atividade, começar qualquer coisa e não desistir, é fazer para a glória de Deus. É você botar na sua mente e dizer, de que maneira as pessoas glorificarão a Deus através disto que eu estou fazendo, ou de que como as pessoas vão glorificar a Deus quando eu concluir esta missão que eu estou fazendo, esta empreitada que eu comecei. Então, querido, que você venha entender, que você venha colocar na sua mente e que jamais você venha esquecer de que
tudo o que você possa começar a fazer, que venha ser de acordo com a vontade de Deus, venha ser de acordo com a palavra de Deus, que venha ser para a glória de Deus, que venha ser para você venha imaginar que aquilo que você está fazendo vai ser para a glória de Deus, vai levar as pessoas a render graças a Deus, vai levar as pessoas a perceber que Deus existe, e vão olhar e ver que aquilo que você está fazendo vão fazer com que elas rendam graças a Deus. Então, se você tiver essa consciência, você vai perceber, você nunca mais vai começar alguma coisa e vai desistir. E a outra, querida, Paulo, além deste segredo que ele levava, Paulo tinha uma arma. Paulo, ele usava uma arma. Vamos continuar a leitura. Olha o versículo 17. Porque, na verdade, 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso corpo se desgaste de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, de tanta dor, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Que coisa interessante, querido. Olha, quando nós vamos lá em Romanos capítulo 7, versículo 22, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. E quando nós fazemos um paralelo com o livro de Salmos, capítulo 12, no verso 1, se não estou enganado, ele diz assim, olha, a Bíblia fala aqui, bem-aventurado ou feliz o homem, feliz aquele que tem grande prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. Querido, tenha prazer na palavra de Deus, porque assim você será feliz, assim você se renovará dia após dia. Vamos continuar. Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, ou produz um peso eterno de glória muito maior. Qualquer dificuldade, luta, qualquer sofrimento que porventura você esteja passando, não esqueça de que isso daí produz para nós um peso de glória muito maior. E olha o versículo 18. Quando olhamos para este versículo, nós vemos que Paulo, ele mostra a ferramenta que ele utiliza a arma que ele utiliza para combater e para não desfalecer. Olha o que ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Querido, que coisa maravilhosa, que coisa grande. Olha o que o apóstolo estava dizendo, ele não dava a atenção dele para o sofrimento, para a dificuldade, para o abatimento, para a aflição, para a perseguição. Ele não fixava os olhos dele para isso. Ele fixava os olhos dele para aquilo que é eterno, querido. Então você tem que entender que Paulo andava pela fé. Ele via aquilo que é invisível. Ele via aquilo que as pessoas não querem ver. Aquilo que as pessoas não querem observar, se atentar. Mas ele utilizava a fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Querido, as coisas que nós vemos, elas passarão, mas as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Que esta mensagem, amado irmão, venha servir, na verdade, eu creio que ela está renovando a sua fé, renovando a sua vida espiritual. Que você, amado irmão, venha meditar no que está sendo pregado neste vídeo, através desta mensagem. Que o Espírito de Deus venha te envolver neste exato momento, aonde quer que você esteja, seja numa academia, seja no trabalho, seja dentro do ônibus, seja na rua caminhando, seja fazendo os trabalhos de casa, em qualquer lugar, na faculdade, na escola, aonde você estiver assistindo, ouvindo este áudio,
dificuldade, que o Espírito de Deus venha descer neste exato momento sobre a tua vida e que esta palavra que está sendo anunciada venha te limpar, porque o Senhor Jesus disse que a palavra que vós ouvis, esta palavra já vos tem, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Esta palavra que está sendo anunciada agora, que venha te limpar neste momento e que o Espírito do Altíssimo venha descer sobre a tua vida e que venha te conduzir ao arrependimento, que o Espírito Santo de Deus venha te conduzir até o Senhor Jesus, e que se você, querido, cometeu pecou contra o Senhor, que você venha se arrepender e se entregar e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você, homem de Deus, você, jovem de Deus, mulher de Deus, que está começando, que está fazendo a obra de Deus, não desista, porque mesmo diante de tanta dificuldade, diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, Paulo disse que carregava no corpo dele o sofrimento e a dor do Senhor Jesus. Quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o momento de sofrimento que o Senhor Jesus teve, de ser sendo chicoteado, Paulo, ele disse que carregava todo aquele sofrimento no seu corpo, para que a vida do Senhor Jesus fosse manifesta no corpo dele, através da vida dele. Então, querido, que você venha continuar fazendo a obra de Deus. Se você está sofrendo, está passando por dificuldade, não desista, porque o Espírito de Deus está com você e Deus vai te honrar aonde quer que você ande. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus venha te guardar e te iluminar em todos os caminhos que você trilhar segundo a vontade dele. Um forte abraço e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.